Olá pessoal, eu sou Marcelo Rivas e você está no canal Sem Viés. Hoje nós vamos apresentar um problema comum que existe dentro das empresas, que é o da solução pré-concebida. A solução pré-concebida é quando você não tem dados históricos, não tem informações suficientes para apresentar uma solução de um problema que vem acontecendo sem analisar a causa raiz dele. E o que nós queremos mostrar aqui através de uma ferramenta conhecida, que é o Ishikawa, o diagrama de peixe, de espinha de peixe, né? O diagrama de causa e efeito, o diagrama de 6Ms, tudo isso representa uma ferramenta só. Essa ferramenta, em conjunto com a ferramenta dos 5 porquês, ela pode te ajudar a chegar na causa raiz de um problema. Então, nós temos aqui um exemplo muito simples para mostrar como essas duas ferramentas qualitativas da fase inicial do Lean Six Sigma, a gente não está falando de dados, a gente não está falando de análises, a gente está falando aqui nem de ferramentas estatísticas, a gente está falando aqui de uma ferramenta qualitativa, o Ishikawa, juntamente com um diagrama, com os 5 porquês. Olha só esse exemplo. Uma estamparia estava tendo problemas de descolagem das estampas nas peças que eram enviadas para o cliente e estava recebendo muita reclamação desses clientes dizendo que as estampas estavam descolando. Então, uma das pessoas da operação, da fábrica, enfim, sugeriu trocar a máquina. Esse foi o primeiro, a primeira intuição que a pessoa teve para poder efetuar a solução do problema, tá? Só que a troca da máquina era uma solução cara e a empresa decidiu fazer uma análise mais aprofundada, tá? O custo de substituição dessa máquina, que era alto, a gerência então decidiu fazer com que fosse feito um levantamento através de um brainstorming, né, que é uma tempestade de ideias, com os funcionários para saber qual o real motivo de que estava fazendo com que as estampas não ficassem coladas nas peças. Então, as ferramentas iniciais utilizadas, né, como eu falei, foi o diagrama de 6M juntamente com 5 porquê. O diagrama de 6M é o próprio Ishikawa de espinha, diagrama de espinha de peixe. E aí foi feito esse brainstorm e aí começou a seguinte pergunta. Primeiro ponto, por que nós estamos produzindo peças com defeitos? A resposta foi porque a máquina não estava operando corretamente. Então foi daí que surgiu a solução pré-concebida para que fosse feita a troca da máquina. Mas aí veio o segundo porquê, né? E por que a máquina não está operando corretamente? Aí alguém no brainstorm pode ter respondido isso, porque o técnico não está sabendo operar com a máquina. Então observa que agora nós estamos saindo do M da máquina e transferindo o problema para o M da mão de obra. O técnico não está sabendo operar a máquina. Mas aí o próximo porquê foi sobre por que o técnico não está sabendo operar a máquina. Porque a máquina, após ser ligada, é preciso esperar 5 minutos para que ela possa aquecer e você comece a fazer a colagem das estampas nas peças. Então nós estamos falando aí que o técnico que deveria esperar 5 minutos não está sabendo quanto é esse tempo. Então estamos saindo do M de mão de obra e indo para o M de medir, porque não estão utilizando os 5 minutos que deveriam utilizar de aquecimento da máquina. Então não foi a máquina, passamos então o problema para o técnico, o operador. O operador também não é o problema porque não está sendo aguardado a contagem do tempo, então nós passamos para o M de medição, e aí a pergunta vem, e por que nós não estamos aguardando os 5 minutos para poder começar a operar a máquina? Porque não há instrução de operação no local onde a máquina opera, dizendo que é para esperar aquecer 5 minutos. Então nós já estamos saindo do M medir para ir para o M do método, né? Instrução é método, instrução é procedimento operacional padrão. Então não foi a máquina, não foi a mão de obra, não foi a medição e está sendo, por enquanto, o método. E aí nós vamos analisar com mais um porquê. Por que o método não está sendo seguido e por que ele não está no local lá que deveria estar a máquina? Porque existe óleo no ambiente, sujidade de óleo, onde deveria estar estampado ali o método para que as pessoas seguissem a operação. Então, o que nós estamos observando agora é um problema no meio ambiente, porque o meio ambiente está apresentando óleo ao redor e não está deixando colar as instruções no local próximo da máquina. Então, saímos de máquina, fomos para mão de obra, saímos de mão de obra, fomos para medição, saímos da medição, fomos para o método e agora saímos do método e estamos no meio ambiente. E vem o último porquê, né? Porque existe óleo no meio ambiente, deixando o local sujo com dificuldade de prender as instruções. Porque a mangueira do óleo que vai para a máquina está vazando.
Então já não é mais o meio ambiente, agora nós estamos falando de material. A mangueira que vai para transportar o óleo da máquina está vazando, então é um problema de material. Então observe por quantos M's nós passamos aqui para chegarmos a uma causa raiz do problema, né? Não vamos trocar a máquina, nós vamos trocar a mangueira do óleo que está vazando. Então, passeamos no diagrama de 6M, né? Máquina, mão de obra, medição, método, meio ambiente, para chegarmos na causa raiz, que era o vazamento do óleo da mangueira, precisando trocar a mangueira. Né? Então, a solução preconcebida pode estar carregada de vieses nas interpretações do problema, até as ferramentas simples e qualitativas que poderão detectar a sua causa raiz. Então, o plano de ação: trocar a mangueira do óleo da máquina, fixar o POP próximo à máquina, depois de limpar o ambiente, né, eliminando o óleo, com passo a passo da operação, inclusive citando a necessidade de medir o tempo de aquecimento da máquina em 5 minutos e, ao mesmo tempo, efetuar o treinamento de novos funcionários ou de novas levas, né, de treinamentos de pessoas que necessitam reforçar esse procedimento operacional. E efetuar o controle da qualidade das estampas. Isso é necessário em função de monitorar a quantidade de reclamações dos clientes para ver se essas quantidades reduzem, né? Se o indicador de reclamação dos clientes reduz. Então, esse foi mais um viés apresentado aqui para vocês, um simples, né? Uma simples forma de contornar o problema do viés de análise de. Aqui a gente não está falando de dados, a gente está falando de análise do problema através dessas duas ferramentas da qualidade, onde a gente pode chegar facilmente na causa raiz desse problema e solucionar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio.